Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Helenir Vieira com vocês. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, tanto os irmãos como amigos e aqueles que desejam aprender um pouquinho da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é simples, é tranquila. A Bíblia ela não é complexa, a Bíblia ela é tranquila, é a palavra do Senhor. Então precisamos de muita coisa para entender a palavra do Senhor. Mas tem muita gente que ainda não está acostumada, então a gente está aqui para isso. Para falar algumas coisas que você muitas vezes quer saber, mas não tem muito tempo ou disponibilidade para poder procurar estudar a palavra. Talvez ainda não tivesse acesso à palavra do Senhor. E é principalmente para essas pessoas que a gente está aqui para falar um pouquinho na palavra de Deus. E eu quero falar hoje com aquelas pessoas que já entenderam o Evangelho um dia, aquelas pessoas que serviram a Deus, trabalharam para Deus, passaram muitos anos fiéis ao Senhor e um dia o inimigo conseguiu derrubá-las. É com essas pessoas que eu quero dizer nessa noite. Aquelas pessoas que fizeram a profissão de fé, que se batizaram nas águas e muitas vezes hoje blasfemam, apostataram da fé, voltaram ao mundo de pecado, voltaram ao mundo que viviam antes. Eu quero dizer para você que Deus ainda te ama e dizer também que você fique alerta, porque às vezes você se batizou, fez profissão de fé, mas não entendeu o que você fez. Isso é muito grave, porque muitas vezes você não leu nem a palavra de Deus, muitas vezes você nem estudou a palavra de Deus e às vezes estudou de uma forma errônea. Às vezes estudou para poder discutir a palavra de Deus, para poder fazer alguma coisa na sua trajetória profissional, mas não. A palavra de Deus é para a salvação das almas, daquele que crê no Senhor Jesus Cristo como o único salvador das suas vidas. Então, qual é o perigo que você corre, meu amigo, minha amiga? O perigo que você corre é de que você nunca mais tenha a força, que você nunca mais tenha o ânimo, que você nunca mais tenha a vontade de deixar os prazeres do mundo e se voltar para Deus. E por que isso acontece? Isso acontece porque, segundo a palavra de Deus, eu estou aqui com alguns versículos, e segundo a palavra de Deus, Mateus 12:43, diz que quando a gente faz um compromisso com Deus, o espírito das trevas, o espírito maligno que faz a gente pecar, ele sai da gente. Ele sai da pessoa e ele anda por lugares áridos procurando repouso e ele não encontra. Aí ele volta e fala assim: eu vou voltar para casa onde eu estava. E muitas vezes ele volta e você não está firme com o Senhor. Muitas vezes ele volta e acha guarida no seu coração. Só que ele não volta sozinho. Aquele espírito maligno, segundo a palavra do Senhor em Mateus aqui diz que ele volta com mais 7. Então ele traz mais 7 espíritos malignos com ele. Então o estado da pessoa que facilitou, que ficou na casa de Deus, mas ficou fazendo as coisas erradas, pecando, com o coração vazio, então ele vai receber não só aquele espírito de novo, mas receber mais 7 espíritos malignos que vêm junto. E o estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Por isso que às vezes você vê uma pessoa que era evangélica, que servia a Deus, que fazia tudo para Deus, e aí ele deixa a palavra de Deus de lado e começa a facilitar, o inimigo entra, traz mais 7, o que ele começa a fazer? Começa a fazer coisas que ele não tinha coragem de fazer antes dele ser cristão. Antes que ele conhecesse a palavra de Deus, ele não tinha coragem de fazer as coisas erradas como ele faz depois. Por quê? Porque tem mais 7 demônios ali morando dentro dele. E aí muitas vezes a pessoa começa a blasfemar de Deus, muitas vezes a pessoa começa a apostatar da fé,
a dizer que não acredita mais em Deus, que não acredita mais em nada. E começa a blasfemar contra o Espírito Santo, e aí que está o perigo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não pode, que não é perdoado. Se você pecar contra o Pai, segundo a palavra, tem perdão, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. E quem falou isso foi Jesus Cristo no Novo Testamento. Então nós temos que ter cuidado com isso. Você que já foi uma bênção nas mãos do Senhor, Jesus ainda te ama, mas você agora vai precisar de muito mais desprendimento, muito mais coragem, para que você possa expulsar esses demônios que vêm e que fica te fazendo pecar contra o Senhor, e fazendo blasfemar, e fazendo apostatar da fé. Nós temos também um versículo aqui em 2 Pedro 2:22. Aqui fala o seguinte, que a pessoa, aqui é comparado no Novo Testamento, a pessoa que já fez profissão de fé, já se batizou, e ele se volta a fazer as coisas erradas, ele se volta ao mundo, ele se volta ao sistema mundano. A Bíblia compara aqui com uma porca lavada, que se você pega uma porca, né, e um porco e lava ele, tira do chiqueiro e lava, ele vai voltar para a lama, e quando ele voltar para a lama ele vai ficar bem pior. O cão, o cachorro, né, que vomita, aqui que diz, não sou eu que estou dizendo, é comparado como o cachorro também, que vomita e vai lá e depois ele volta e come seu próprio vômito. Assim que é comparado a pessoa que deixa o caminho do Senhor. A pessoa se torna uma pessoa bem pior do que antes dele ter se encontrado com o Senhor. Nós temos também aqui os versículos em Lucas, né? De 2 a 12, tá? Nós temos Lucas de 2 a 12, diz que nos últimos dias nós teremos nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares. Tudo isso seria o princípio das dores. E é o que nós estamos vendo, aliás, é o que acho que nós já passamos do princípio, né? Nós já estamos no meio das dores, vamos dizer assim. Então, as pessoas que... Vai chegar um dia, né? No Apocalipse também lá fala. Vai chegar aquela época do Apocalipse mesmo, que agora também já estamos começando a ser, até no Brasil, né? A não termos mais aquela liberdade total, liberdade religiosa, total liberdade de falar de Jesus da forma que nós quisermos, liberdade de falar da palavra de Deus, que muitas vezes a gente fala da palavra de Deus, a gente é criticado muitas vezes, acham que a gente está contra as pessoas e que não deve fazer isso e tá. Mas não, quando a gente parar de falar a palavra de Deus, quando a gente não puder mais totalmente falar a palavra de Deus, quando o anticristo começar a reinar e começar a colocar a marca da besta na mão das pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas, principalmente as que estão fora dos caminhos do Senhor, que já conhecem a palavra do Senhor, que apostataram da fé, e outros, muitos vão entregar suas próprias famílias às autoridades para serem presas ou mortas, se elas não aceitarem a marca da besta. Não vai começar só por fora da sua família, vai começar dentro da sua casa, Filhos entregaram os pais, pais entregaram filhos, irmãos contra irmãos. Então você não vai poder confiar mais nem nas pessoas que você convive dentro da sua casa, nas pessoas que tanto você ama. Você não vai mais poder confiar, porque essas pessoas vão te entregar, achando que vai fazendo bem para você. Então, se você não subir com Jesus, se você não estiver pronto para arrebatamento, você vai sofrer, você vai ser entregue, porque você conhecendo a palavra, muitas vezes, mesmo que será tirado, né, o entendimento da Bíblia, o Espírito Santo, mas aqui eu que creio que muita gente vai pensar, será que ainda tem jeito para mim? Será que eu consigo? E aí não vai querer aceitar o número da besta,
que é 666, mas e a gente vê que realmente não vai ser esse número para não apavorar todo mundo, né? Muitos até dizem que pode ser o www, que na numerologia lá deles é 666, que significa. Então, se você não tiver no sistema, se você resolver não entrar no sistema do anticristo, você vai ser entregue pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pela sua própria família. Então vamos nos preparar, porque se você está fora da presença de Deus, você ainda tem tempo, porque Jesus ainda não voltou, mas Ele está às portas. Em breve Ele voltará. Então eu quero orar com você e pedir para que Deus tenha misericórdia. Você que é mãe, que é pai, você que tem alguém na sua família que se afastou de Deus, vamos pedir ao Senhor. E eu oro nessa noite por todas as nossas famílias, por todos aqueles que estão nos vícios, aqueles que se entregaram a Jesus e depois saíram novamente, se entregaram ao domínio desse mundo. Eu oro a Deus para que todos eles possam ter a oportunidade, aproveitar a oportunidade de se voltar, deixar esse sistema mundano e se voltar para Cristo, porque em breve Ele voltará. Então oremos. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, olha para as nossas famílias, olha para os filhos, os sobrinhos, os parentes de todos os servos do Senhor, aqueles que estão, Senhor, nesse momento, desfrutando as delícias do mundo, porque o inimigo coloca como delícias na vida deles, mas nós sabemos que é amargo como fel. As pessoas que pecam no outro dia estão mal, não estão bem. Apenas aqueles que já apostataram da fé não conseguem mais sentir essa consciência pesar. Mas nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga todos os familiares, de todos os que te servem com fidelidade, de todos os que te amam e de todos os que deram a vida por levar essa palavra aos seus parentes, aos seus filhos, aos seus entes queridos. Que o Senhor não deixe ficar em vão e que o Senhor traga de volta, meu Deus. Isso é o que nós te pedimos, pelo poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.